Está começando o Store Talks Assuntos Gerais, onde conversaremos sobre política, economia e outros tópicos que impactam a vida do empreendedor. Para você que ainda não nos acompanha, eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E se você está confuso, nós vamos esclarecer. Além do episódio que vai ao ar toda quinta-feira, agora nós vamos postar um episódio à terça. Exatamente, agora teremos um episódio a mais na semana, às terças-feiras, às 7 horas da noite. Então não se esqueça de nos seguir e deixar o seu joinha para acompanhar todo o nosso conteúdo. Encontre-nos no YouTube e nas principais plataformas de áudio como Store Talks e no Instagram como store.empreenda. Aproveitando que estamos em ano de eleições municipais, vamos trazer para vocês candidatos e candidatas às prefeituras e à Câmara de Vereadores de nossa região, além de especialistas no assunto para nos ajudar a entender esse mundo, com isso tomarmos melhores decisões na hora do voto. Hoje estamos com Luiz Benar, pré-candidato a vereador aqui em Piracicaba. Exatamente. Benar, muito obrigado aí por vir bater um papo e explicar um pouquinho pra gente aí desse mundo da política que obrigado eu pelo convite. Ainda sou pré-candidato, estamos analisando ainda, inclusive, partidos, direções partidárias, melhores nomes para a prefeitura, nomes para a Câmara, o que foi feito nesses últimos 4 anos na prefeitura, o que dá para se aproveitar, o que é interessante que não seja interrompido, o que é interessante que seja ampliado, o que é interessante que seja cessado na administração pública da nossa cidade. A nossa pré-candidatura, ela já conversa com alguns pré-candidatos a prefeito, justamente para entender quais são as ideias que cada um traz, até para nós tomarmos a nossa posição. Para quem não me conhece, eu sou coordenador do MBL desde 2015 na cidade de Piracicaba, acompanhei aí diversas gestões municipais, fui várias vezes à Câmara de Vereadores, fui expulso algumas vezes da Câmara de Vereadores, inclusive, fui ameaçado, já saí com polícia, já fiz de tudo um pouco nessa vida política aqui na cidade. Fui pré-candidato, fiz uma campanha da qual eu me orgulho muito, fui candidato na última campanha, eu me orgulho muito da minha votação, me orgulho muito da minha campanha em si, uma campanha com muito pouco dinheiro, fez muito mais voto que muitas que foram eleitos, inclusive. Foi aí uma efetividade de voto da qual eu me orgulho muito. E isso graças às pessoas que estavam comigo, que muitas delas acompanham até hoje, e estão até hoje nessa batalha aí para eventualmente conseguir uma cadeira na Câmara Municipal de Piracicaba e exercer aí o que as nossas bandeiras pregam. Uma liberdade econômica, trazer facilidade para o empreendedor da cidade. Muito importante eu estar aqui nesse podcast hoje, porque vocês tratam desse assunto, que na verdade é o que traz produtividade para a cidade. A gente está passando por uma reforma tributária aí, que é discutível, cidades produtivas que tendem a ter um ISS maior ou uma arrecadação maior por ter trazido grandes empresas para a cidade, talvez vão ter diluído essa arrecadação na nova reforma tributária. É um pouco complexo, mas a reforma tributária ela é necessária, mas existem lobbies de todo tipo na Câmara Federal e alguns municípios vão perder um pouco, outros municípios vão ganhar um pouco. E que a gente vai discutir agora, acho que tem bastante para discutir hoje nesse podcast. Tem bastante coisa que a gente quer saber, a gente discute política constantemente aqui. Eu sou bastante leigo nesse assunto, o Cleito já é um pouco mais envolvido nisso, né? Mais chato. Mas, Benar, o que te fez parar na política? Olha, qual é o seu caminho? Eu arrepio toda vez que eu falo. Eu acho que eu sempre gostei de política, desde criança, eu acompanhava a primeira eleição do Vargas, que era Vargas, Machado e Roberto de Moraes, lá atrás, faz tempo, hein? 2000. Alguma coisa assim, foi a primeira campanha que eu me envolvi, que eu lembro que eu não gostava do PT, nunca gostei do PT, minha família nunca foi petista, e tinha o Roberto de Moraes e o Vargas estava lá atrás, na rabeira, lá, olha, eu acho que esse daqui deve ser o melhor. E começou a crescer e foi emocionante na época para quem estava torcendo para ele, ainda não conhecia exatamente como ia ser a gestão. Foi emocionante ver aquela alavancada e como funciona a política, né? Política, como dizia Juscelino Kubitschek, se não me engano, é nuvem. Hoje ela está aqui, amanhã ela está lá. Olha o que foi o PT, para onde ele foi parar nos últimos 4 anos e onde ele está hoje. Nossa. E isso foi um erro da nossa direita muito grande. A direita teve que errar muito para o PT voltar com a força que voltou. E errou. E errou muito. E fez burrice, literalmente. Então eu sempre gostei, mas o momento que eu falei, olha, eu tenho que fazer alguma coisa que eu realmente me emociono, foi na Revolução de 2014 da Ucrânia. Eu acompanhava, em tempo real, todo dia no noticiário, né? Você via aquele pessoal naquele inverno super rigoroso, lutando contra um governo autoritário. E daí você vê que jamais a Rússia vai dominar aquela nação tão fácil como ela achou que seria. Se você vê, tem um documentário no Netflix, chama Winter on Fire.
E eu recomendo muito esse documentário, que mostra aí a luta do povo ucraniano contra o autoritarismo, que a Rússia, na verdade, tinha um fantoche dela, que era o Yanukovych, que era o presidente da Ucrânia, que era o fantoche do Putin até aquela hora, né? E que eles conseguiram derrubar, ele fugiu para a Rússia, diante de, acho que foram mais de 90 dias do povo lutando na praça da cidade, no inverno de menos 10 graus, todos os dias contra as tropas do governo. Então acho que foi aí que eu falei, cara, se eles fazem isso, e na época a gente estava na Dilma, né, de 2014, 2015, eu falei, como que a gente não consegue tirar a Dilma, cara? E daí eu comecei a realmente me engajar pelo impeachment da Dilma. Começamos a organizar manifestações e política, muita pessoa fala que é igual uma doencinha, né? Na hora que pica você não consegue mais soltar. Uma doença incurável. Olha, tem gente que se cura, eu gosto até hoje de eu não cansar tão rápido, porque cansa, às vezes enche o saco. Inclusive esse ano eu não sabia se eu iria ser pré-candidato ou não, estava bem desmotivado. A minha vida profissional ela começa a alavancar e às vezes eu me pergunto, será que vale a pena dispor de tempo, dispor de dinheiro, porque tempo é dinheiro, para trabalhar pelos outros? Será que outros fariam isso? E daí você vê que quem está fazendo isso hoje não faz por nós. Então a gente tem que ocupar, e a gente pensa, eu tenho que ocupar esse lugar. E sinceramente eu comecei a me engajar mais depois que eu comecei a ser procurado por diversos políticos da cidade, dizendo que o meu nome está aí muito em exponência na cidade e que eu teria uma chance muito boa se eu talvez fizesse o que eu fiz na última. Claro que eu pretendo fazer muito mais, a gente sempre tenta melhorar, a gente tem 4 anos aí para se especializar ainda mais. Para amadurecer. Sim. Loucura, né? É uma loucura, mas é aquilo que eu sempre converso com você, porque todo empresário tem faz essa conta. Sim. Não compensa. Financeiramente. Vai passando tempo, você conversa com todos, tá uma merda isso, o imposto é isso, a prefeitura não resolve isso. Fala, cara, ninguém quer entrar e a gente fica de fora só criticando. Sim. E fica esse ciclo. E é chato ficar de fora criticando, né? Porque parece que a gente fica impotente. Não, mas é o que a maior parte das pessoas gostam de fazer também, né? Sim, criticar, mas sim, não põe o dedo ali. Sabe que eu tive essa conversa antes de me decidir sair, né, com o Kim Kataguiri, deputado federal do União Brasil, do MBL. E eu falei, Kim, você passou, justamente num podcast, ele teve uma fala, eu não digo que infeliz, eu entendi o que ele quis dizer, mas começaram a taxar ele de nazista por uma fala dele. Ele passou por momentos muito ruins, né? Claro que a justiça entendeu que não foi o que ele quis dizer, mas aquela coisa, né? A internet condena antes de todo mundo. E eu vi o que ele passou. Ele sabe o que é você tá no Jornal Nacional sendo chamado de nazista? Isso por 3, 4 dias. Nem quando caiu máfia por aí, ficou 3, 4 dias no Jornal Nacional, né? E eu lembro que ele entrou numa depressão na época, tudo. E eu falei que, cara, você só foi linchado porque pessoas não gostam de você por ser quem você é. Autenticidade incomoda. E daí eu falei, será que eu quero isso pra mim? E é isso que eu me pergunto, porque às vezes eu posso colocar inclusive a minha vida profissional nisso, dependendo do que eu fizer. E daí ele falou, Bená, eu entendo você, se você não quiser sair, é o que se espera às vezes, da maioria das pessoas que tem consciência. A maioria. Mas ele falou, você vai olhar pra trás e você fez o quê pela sua cidade? Entendeu? Poxa, você tem chance, tá aí, abraça. E foi uma das pessoas que insistiu pra mim, insistiu com um argumento que pesou realmente. Eu amo essa cidade, eu nasci aqui, a minha família é daqui, minha família tem família do Campestre, do Centro, da Pauliceia, da Paulista. Eu vivo aqui, a minha vida noturna aqui, a minha vida diurna é aqui. É triste às vezes ver como tem soluções fáceis para alguns problemas e, infelizmente, não porque a administração não consegue, mas porque existe uma burocracia encravada aí na gestão pública, muitas vezes, por excesso de zelo, às vezes necessário zelo, que faz com que se ingesse demais. Estava conversando com o ex-secretário de saúde, o Douglas Kogan, com o ex-secretário de saúde do Luciano, um amigo meu, ele é do Partido Novo, e ele me conta em diversas formas, diversos momentos, em que ele compra um equipamento, daí tem que esperar mais um tempo para contratar a empresa, para licitar a empresa que vai instalar o equipamento. Porque não pode ser qualquer empresa que instala o equipamento, porque senão perde a garantia do equipamento. Então você comprou o equipamento, você tem que fazer um planejamento em face de guerra, para você instalar um ar-condicionado. Ou se não, eu estive também num congresso do MBL, inclusive, com o secretário de Educação do governo Dória, não vou lembrar o nome dele. Sabe qual é o maior restaurante do mundo? Mais serve refeição no mundo? Nossa ideia. Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. O cara não gera só, ele não tem que gerir só a educação.
Ele tem que gerir o alimento Que vai para as de escolas. milhões de crianças, todos os dias. Então você coloca a administração pública para gerir aí um ramo infinito de situações e que realmente complica demais para o administrador público o risco que ele corre. Porque, se uma dessas milhões de merenda, a maionese está estragada, quem que vai sair na TV? Não vai ser merendeira lá, que nem vamos saber quem foi que fez, que colocou aquela maionese estragada lá. Vai sair, secretário de educação dando comida estragada para as crianças. E o cara tem que ver material escolar, ele tem que ver as notas das crianças, o desempenho escolar, e tudo isso ainda pensar em material escolar, mochila, caneta, lápis, infraestrutura, construir novas escolas, ou segurança, onde vai construir novas escolas, a segurança, porque hoje a gente sabe o que é tráfico de drogas nas escolas. Então ele tem que gerenciar um infinito, um mundo de coisas que se fala, é uma pessoa só, cara. E um CEO de um McDonald's pode ser que você ganha mais de 100 vezes mais do que ele. Não tenha dúvida disso. Então, realmente eu admiro muito algumas pessoas que estão aí na vida pública, desadmiro outras, critico outras e posso criticar também as que admiro. Mas não é um trabalho hercúleo, sim, às vezes. É, o que você está falando, né? Que você pega um ponto como é a educação, dentro desse ponto da educação tem diversas outras vertentes que está no braço da educação, mas não é educação essencialmente. Exato. Mas passa pela gestão da educação. Acontece na saúde, acontece em diversas pastas. Agora, a gente tem pastas, por exemplo, que existem só para pôr capítulo de emprego. A gente tinha o Ministério da Pesca. Sim, né? Que até, fato curioso, né? Fiquei sabendo um tempo atrás, onde mais tem pescador é em Brasília, onde não tem onde se pescar. Não tem, tem diversas cidades. Na verdade, o Ministério da Pesca foi feito para cadastrar pescadores que teriam direito a um auxílio na época da piracema ou na época da seca, esse tipo de coisa. Mas basicamente é um cabide de emprego e um cabide de assistência social. Podia ficar na base da assistência social, né? Sim. Acredito eu. Mas a gente passou por uma gestão, sim, eu acho que o primeiro governo Lula, ou o segundo governo Lula, que criou essa pasta, criou inúmeras pastas. O Michel Temer deu uma reduzida, o Bolsonaro deu uma reduzida também. Mas assim, o tamanho, o número de pastas também não quer dizer que se você... eu diminui 10 pastas, só que a pasta que eu coloquei só aumentou um monte, o gasto. Então tudo isso tem que ser pensado, né? Porque é muito coisa para inglês ver, né? Sim. E tudo isso tem que ser olhado com um olhar crítico. Às vezes o pessoal faz no oba-oba da internet e não tem uma consequência. A gente tem que sempre olhar aí não só o mérito da ação, mas também as consequências que a ação traz. Isso é complicado, né? Porque vende mais fácil. Né? O mais fácil, eu estava hoje inclusive falando sobre o marco do saneamento, né? Poxa, o cara vai gastar milhões para fazer o saneamento da cidade, que nada mais é do que uma obra debaixo da terra. Que não aparece, né? Porque é uma coisa muito engraçada. Não aparece e incomoda quando está fazendo, né? Não aparece. E vamos lá. Se você tem um buraco na sua rua, todo dia você vai dar para aquele buraco, você vai falar, putz, e se meu pneu furar, e se meu carro quebrar, todo dia que você vai amolar você vai ligar na prefeitura no dia, blá. Agora, por exemplo, ou a luz que está piscando na sua casa vai te incomodar o dia inteiro. Agora, o saneamento básico, basicamente, você fez o seu negócio na privada lá, Deus, cara, você quer saber pra onde vai? Você fica perguntando, será que foi pro rio, pra lagoa, você vai ser hidratado? Você quer que aquilo saia da sua frente. Você se livrou do problema, dali pra frente é de outro. Exato. Então, na verdade, é uma questão de educação da população, da gente entender que isso daí, na verdade, previne doenças. O Brasil hoje, a gente está ouvindo hoje, 3 crianças morrem por dia por doenças decorrentes da falta de saneamento. E a gente vive um paraíso aqui, que você no estado de São Paulo. Você fala pra você que na capital do Amapá, menos de 10% da cidade do Macapá tem saneamento básico. Estou falando de uma cidade, uma capital. 10%. Surreal. É surreal. Obra enterrada não dá voto. Como dizem os políticos, e infelizmente, para enfrentar esse problema, é um problema caro de solucionar e que não tem a visibilidade política. Hoje, trazendo para Piracicaba, a gente tem uma coisa muito interessante, que é triste, na verdade, que a gente tem um gasto enorme de água nas tubulações. As tubulações da cidade são velhas, a gente perde quase metade da água tratada. É um problema que cedo ou tarde vai ter que ser enfrentado. E eu estava vendo agora vídeo de candidato a vereador, não, vereador mesmo, né? Atuante agora. Agora no final. Porque alguém tem que resolver esse problema. Porque eu falei que tem que resolver esse problema. E é engraçado, né? Porque realmente, alguma hora vai ter que resolver. E assim, a população vai ficar cada vez mais velha, vai se perder cada vez mais água, e vamos ver qual vai ser a gestão que vai ter coragem. E muito possivelmente essa gestão não vai ser reeleita.
E a gestão tem que ter coragem de não ser reeleito, entendeu? Às vezes é consequência do trabalho que vai ser disso lá na frente. E hoje você tem noção de quantos... Hoje o esgoto em Piracicaba, qual porcentagem está? Olha, de esgoto tratado, desde a época do governo Barja, se anuncia como 100% de esgoto tratado, tá? É tanto que, se não me engano, Piracicaba foi a primeira cidade primeira. São Paulo do Brasil. Foi, acho que no segundo 100%. governo Barja se conseguiu justamente, e aí a gente entra nas parcerias público-privadas, né? Que foi feita uma parceria com a Águas do Mirante, que hoje entra aí na crítica com o SEMAI, que ela pega a parte rentável do SEMAI, e o SEMAI acaba ficando sucateado por causa disso, mas é porque ela também investiu tudo isso para chegar nesse 100% de esgoto tratado. O que 100% é uma coisa um pouco complicada de dizer, porque às vezes só sai uma comunidade nova a qualquer momento. Então é 100% na última atualização. Agora, em termos de água, de perda de água, a última vez que eu li era 50%, acima da média do estado, que é de 40%. Olha quanto ele consegue agora. Esse número já se fala em Piracicaba há muitos anos, né? Não é algo recente de 50%. Eu trouxe na minha última campanha, hoje não tem mais. Não, tem. Eu ouço falar isso já há mais tempo. Mas realmente é um problema muito difícil de resolver. Você vai ter que cavar praticamente a cidade inteira para isso. Nossa, você vai ficar bravo pra caramba. E é algo que não vai se resolver em uma gestão. Não vai. Mas é algo E vai fazer buraco. A gente tem um problema hoje com as empresas de asfalto, todo mundo reclama da qualidade do asfalto, então você vai fazer mais buraco para essa empresa de má qualidade de asfalto fazer equipamento. Mas assim, ainda nesse ponto do saneamento, né, da água, tem um outro problema. E aí eu vou falar num caso na Avenida da Unimed. Passaram um asfalto novinho, deu uma semana, foram lá e abriram a avenida inteira para passar uma tubulação nova. O que está batendo muito? Qual é a lógica de as partes não se conversarem e falar assim, pô, não liga. Ó, a gente vai ter que fazer ali, gente. Vocês vão fazer o asfalto? Parece que cada secretaria é uma empresa separada. E assim, aí falta a secretaria de governo, talvez, gerenciar tudo isso. Eu conheço a secretaria de governo da cidade, acho que melhorou muito, mas eu entendo a dificuldade, mas não ter uma solução para essa dificuldade, entendeu? Porque não é uma coisa que a gente está falando de um caso recente, mas sim. Isso aí acontece desde sempre. Não, na verdade, hoje já... E acontece em todas as cidades. Eu sim. vim bater nisso lá na prefeitura. Nos podcasts que eu assisti. Porque agora o cada secretário quer mostrar mais trabalho que o outro, né? Daí um passa por cima do trabalho do outro. O abre, outro fecha. Não, isso que eu tô falando é recente, mas também não é assim. Aconteceu agora esses meses, já faz uns 3 anos. Então, mas aí vai lá o SEMAI ou Águas do Mirante, não sei quem efetivamente cuida dessa parte, e faz um outro asfalto, só que fica um asfalto totalmente desnivelado, né? Não é um negócio que foi feito, a avenida era nova. Remendado, né? Remendado. Aí você anda com o carro assim. Bernardo, tira uma dúvida. Qual que é o papel do vereador? Bom, o vereador tem o papel de fiscalizar o executivo e legislar leis municipais, tá? O que hoje acontece muito? Na verdade, o vereador ele traz as demandas da população, o que não é que por si só errado, e leva até a prefeitura. O que acontece nesse ponto que pode ser preocupante quando o vereador vira o 156 da prefeitura? Que para ele conseguir o mérito da resolução do problema às vezes que não é urgente, porque às vezes para você o problema é urgente, mas para a gestão pública tem outras prioridades. Mas para ele conseguir o mérito de ter conseguido essa solução, ele chega ao prefeito e fala assim, ó prefeito, todas as minhas demandas que eu trouxer, você aprova. Em troca disso, tudo que você mandar para a Câmara, eu aprovo. Isso é perigoso, porque daí ele deixa de fazer o real papel dele, que é o da fiscalização. E aí que uma mão lava a outra. Uma mão lava a outra em interesses particulares que o vereador está atendendo. E muitas vezes o pessoal adora esse vereador. Nossa, vai lá no gabinete dele que ele resolve. Entendeu? E esse vereador acaba sendo o cara que mais faz voto às vezes. Ou aquele vereador que vai lá da carteirada do posto de saúde e passa os amigos dele na frente, o eleitor dele na frente. Só que quando ele passa o eleitor dele na frente, ele passa todo mundo para trás. E essa definitivamente não é a função do vereador. Se mistura muito, né? Mas esse é o cara que posta vídeo, ela vai também agora, papá. É o polêmico, né? É o polêmico, e daí a mulher agradece, olha, ele salvou minha vida, e realmente pode ser salvo, tá? Mas não sei se é o modo adequado, pelo menos na legislação, não é esse o papel do vereador. Mas isso acontece desde o nível de deputado até vereador. Eu pelo menos falo muito, que independente do executivo que entre, e inclusive me questionavam muito na última campanha, porque eu não fazia muito material com o candidato a prefeito junto, porque eu vou ser o fiscal dele se ele ganhar. E assim, a gente pode ter uma parceria política, eu acredito que esse seja o melhor candidato, mas eu não tenho compromisso com ele. Isso é importante.
entendeu? E assim, eu, por exemplo, votei no Bolsonaro em 2018. Votei. Me arrependi talvez por aquela situação, naquele momento. Mas eu não tenho compromisso com ele. Eu acho que ele fez muito erro. Errou, tá errado. Errou, tá errado. E assim, vamos passar a mão? Do que tá certo, eu vou aplaudir. Assim como o Lula, se fez uma coisa boa, uma política pública boa, eu vou aplaudir o ProUni, por exemplo, eu acho uma ótima política pública. É importante o ProUni, tá? O ProUni, acho uma ótima política pública, inclusive liberal. Quem desenhou foi Friedman. O Bolsa Família também, né? O Bolsa Família também é de Friedman, exato. Aqui no Brasil acaba tudo se deturpando e, por mais que seja uma política boa, vamos tomar cuidado vai com para a isso. pessoa, né? A forma como é feita às vezes não é apropriada. Na verdade, hoje, se fosse o FHC que tivesse feito, era uma política liberal para o liberal, neoliberal, quer acabar com a universidade pública. Mas como foi o Lula, pode, tudo bem, é para os pobres, tal. Mas na verdade é o mesmo projeto. Né? É o quem faz, não o que faz. E o Bolsa Família também, né? Antes era o Fundo Zero. Sim, o Bolsa Gás, vários, né? Eles unificaram. Aí quando veio o Bolsonaro, ele muda o nome de novo. Porque eles querem ter dono, né? Eles querem ser o dono do projeto social. Não é uma política de Estado, é uma política de governo. De dono. E assim caminhou aí o PT, e eu realmente achei que a gente ia acabar com o PT quando houve o impeachment, depois veio o Temer. Eu falei, esse daí não volta mais. Pode ser que passe aí por segundo turno, mas não volta mais. E voltou, e passou perto. Ainda o Bolsonaro passou perto de ganhar. Mas assim, é realmente decepcionante olhar minha luta de 2016 e ver que hoje a gente tem um PT mais forte do que 2016. Depois de tudo que eu fiz. Quem sou eu? Mas porra, meu. É igual quando a gente fala de política, tem sempre o pai da criança que vai ganhar o mérito. Né? Então, você tem lá os movimentos que ganham mérito. O MBL, mas o MBL não fez sozinho, participou. Sim. E dentro do MBL tinha uma galera também. Tem lá os que aparecem mais. E acho que ficou mesmo, acho que é o Kim. De 2016 é o Kim e o Renan. Porque da época passou Holiday, não tinha Mamãe Falei na época. O Rubinho tinha, mas depois não tinha, depois esteve, depois saiu de vez. Mas eu posso falar uma coisa, eu não tenho de estimação, mas tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do Kim Kataguiri. Não só porque tenho uma amizade com ele, mas porque você vê ele falando, por exemplo, de reforma tributária, uma reforma administrativa. Ele é mais novo que eu. E como ele entende todos esses assuntos, e como ele estuda, e como ele se empenha, e como ele passou por depressões e por problemas de saúde para estar lá fazendo o que ele gosta. Poxa, eu valorizo muito de ter uma pessoa pública com esse valor, ou com esse valor que eu enxergo, pelo menos, nele, tá? Eu vejo com muita admiração mesmo o trabalho dele. Eu também acompanho aqui há muito tempo e comecei a acompanhar ele por entrevista da Corrida em 2018. E a Linka pergunta para ele quem que era o candidato a presidente. E aí ele fala, olha, na minha opinião, nem o Lula, nem o Bolsonaro, nem o Haddad, nem o Bolsonaro, mas eu penso que talvez aqui o tema continuasse a ser interessante, até o alto. Sim. E aí ele usa esse vídeo para dizer, não, em 18 eu não estava no Bolsonaro, eu apontei que queria esse. O presidente. E depois começaram a bater na MBL nesse sentido, né? Sim, que a gente traiu. Não, a gente nunca traiu. Talvez no segundo turno a gente apoiou, no segundo turno a gente foi... segundo turno, porque eles já estavam eleitos no segundo turno, eles não precisavam apoiar. Eles apoiavam porque era o Bolsonaro e o Haddad, fizeram caravana nos municípios do Nordeste, onde o Lula tinha mais voto, para tentar trabalhar. E olha que ingratidão, né? Foram chutados assim na primeira oportunidade. Não que eles esperassem alguma coisa desse governo, tanto que falavam já no primeiro turno que não esperávamos, o que inclusive não estava na chapa do Bolsonaro, ele estava na chapa do Alckmin. Você for olhar, ele saiu pelo DEM, o DEM apoiava o Alckmin para presidente, ajudou o Bolsonaro no segundo turno, depois que ele já estava eleito, depois ele se elegeu na onda do Bolsonaro. Bom, coisa que a gente escuta, né? Eu já virei comunista, eu já virei nazista, eu já virei fascista, já virei socialista, eu já fiz tudo isso. Dependendo de quem fala, você é um outro extremo. Exato. Não, o melhor agora, ele é esquerdista, você sabe. Eu sou da época do Coxinha. Lembra da época do Coxinha? Eu sou da época do Coxinha, era mais fácil. Não pegava todo o ego assim, né? Só batia tão forte. Era o Coxinha e o Mortadela. Era coxinha. Eu sou dessa época. E fala como se fosse muito tempo atrás, né? Isso é recente, né, cara? Não, gente, vai fazer 8 anos. Mas é recente, 8 anos é não, na história é pouco, mas pô, já tem 30. É um terço da minha vida. Vamos lá, eu tenho que trazer algumas coisas aqui que eu quero... A ideia é realmente levar essa informação para quem de repente se interessa, que é a minoria, mas beleza.
Não, e converter aquele que ainda não se interessa para se interessar também. Fazer ser interessante, né? Que é algo que está acontecendo no Brasil, né? Sim, mas isso é o método do Bolsonaro, tá? Ele trouxe o interesse, lógico que ele trouxe da forma, ele vende a informação da forma como ele quer. O jeito torto dele fazer. Do jeito torto, mas as pessoas entram do jeito torto, mas começaram a se interessar. O Brasil, eu nunca vi, eu gosto muito de história, a política mundial, eu nunca vi no mundo uma reforma da Previdência aprovada com apoio popular. Só no Brasil, no Bolsonaro. Na França, várias reformas da Previdência, só com fogo em tudo. No Canadá, nos Estados Unidos, Aqui o povo foi com a rua. pedir. Reforma. Exato. E era necessária. E na verdade o Temer deixou ela prontinha pra ele, viu? Tava fácil. Tava na boquinha. Foi. E atrapalhou ainda. Ele tirou o pessoal lá da reforma. Ele tirou os policiais federais, falando que era uma profissão de risco. Sabe quantos policiais federais morreram em ação no ano da reforma da Previdência? Federal? Nenhum. Mas é uma profissão de risco, né? É que o filho dele, né, poxa, policial federal, sabe? Brasil. Tem o jeitinho. Eu falo isso, dessa questão que o método do Bolsonaro, eu peguei os números para ver. Em 2022, o total de votos entre Bolsonaro e Lula, aqui em Piracicaba especificamente, deu 229 mil votos. Para prefeito em 2020, deu 156 mil. Olha a discrepância. 70 mil pessoas. Não é uma eleição muito mais interessante, né? Movimenta mais, né? Na verdade, pouco muda, né? Se na gestão pública, municipal, o prefeito, o presidente não vai. Eventualmente a economia, né? Políticas econômicas ruins impactam. Eu não vejo, eu vejo lá, por exemplo, você vive no município. A escola do seu filho no início da infância é municipal, agora até a próxima infância vai ser passada para o município. Eu acho que assim, pensar em uma comunidade como a cidade é até mais importante do que no geral. Traz mais consequência para nossa vida, para nossa segurança. Claro que políticas públicas, por exemplo, política pública federal de segurança a gente não tem. Para mim, o federal não ajuda muito na segurança pública, que para mim é um dos maiores problemas do Brasil. Claro, tá vinculado à economia, tudo mais, só que eu acho que cuida hoje da segurança pública no município hoje, erroneamente, porque era para ser só o Estado, pela Constituição, é que as guardas municipais foram criadas para ajudar, suprir essa falta, mas é o município e o Estado. Mais do que vem do federal. Do federal vem aquela lei frouxa, que não muda, vai Bolsonaro. Não mudou. A saidinha tá talvez tentando mudar agora. Vai ser muita ironia se a saidinha for aprovada no governo. O fim da saidinha for aprovada no governo. Não. Ou combate à corrupção. Bolsonaro de corrupção. Acabou com a Lava Jato. Então, assim, tanto Lula como Bolsonaro, para mim, não foram bons na parte da segurança. Na parte da economia, a gente pode dizer que realmente a gente tem uma segurança fiscal maior que o Paulo Guedes. Isso é importantíssimo para atrair investimento. Mas eu acho que dentro do possível, a gente não está tão mal. Eu imaginava com um Haddad pior. Eu diria que o Haddad seria mais consciente. Então, cara, isso é surpreendente. Porque eu vejo as brigas e ele fala assim, gente, vamos segurar um pouco aqui. Vamos cumprir a meta. Vamos tentar, pelo menos. A meta é ruim, vamos tentar cumprir ela. A meta é ruim, mas é o mais consciente do governo. Não deixa a meta aberta para depois dobrar ela, né? Isso. Como que funciona, voltando para o município, como que funciona a Câmara Municipal hoje? Porque, assim, hoje não, como que ela funciona no geral? Eu pelo menos não tenho ideia. O vereador vai todo dia, tem votação. Não, tem os dias da sessão. O vereador não precisa estar lá todo dia, porque às vezes está nos bairros, fiscalizando e tudo mais. Muitos vereadores pouco aparecem, até em sessão não aparecem, tá? Mas existem os dias da sessão, os dias da ação normalmente ocorrem votação. A votação ela é divulgada antes, para que o vereador saiba o que vai ser votado. E para a população também ter ciência disso. Da pauta que vai ser, se ela quiser eventualmente comparecer. Não que se eles acharem que tiver muita gente lá, eles marcam, você tem muita gente hoje, vamos mudar. Tá? Isso acontece. Eu já perdi viagem muitas vezes. E vocês já foram? É muito engraçado. Não, precisamos ir. Não, é muito engraçado. Porque você vai lá, você for lá para ver que quer fazer a votação na guarda municipal, por exemplo. Daí você tá lá, né, meio perdido, você chega lá, onde que entra, tal, dá o RG, você fica ali naquele canto, tá, não sei, só faz um ponto, né? Eles olham pra trás, tem essa pessoa aqui, porque não tem ninguém, tem uns 3 pontos aqui hoje. Filtrado. E acho que eles falam assim, vamos zoar a cara deles, né? Não é possível. Porque daí começa assim, agora votar o projeto 14.6.19 aprovado. E daí você fala, o que é esse projeto? E daí você olha no folheto, você não acha que é o projeto, você não sabe se é aprovado ou não foi aprovado. Eles saem, ficam meia hora tomando café lá dentro, eles voltam, daí você... Moção de aplauso, nome de rua. Daí você vai ver se não entendeu nada, se você votou ou não votou, é bem complicado, tá?
você tem que estar bem preparado para assistir uma sessão. O tema tem que ter marcado debate, tem que ser polêmico. Você vai ver que às vezes eles evitam, quando tem muita gente, eles dão um jeito de fazer coisa mais rápida. Ou não fazer, deixa para outro dia. A dia, como que é? Tem o... Tem o adiamento, né? Mas assim, da pauta específica lá, eles pedem, tem um termo Sim. lá, que eu ouvia muito quando ainda fazia a faculdade. Na hora que eu estava voltando da faculdade para casa, ainda estava rolando a sessão e eu ouvia no rádio, uns trechinhos. Cara, era engraçado. Lembrando... Eu me formei em 2016. E lembrando que assim, para a criação de leis, a Câmara tem uma margem de manobra muito pequena. Porque ela tem que respeitar a Constituição Federal e a Constituição Estadual. E muitas pessoas não sabem, mas o Poder Legislativo não pode criar obrigações para o corpo de funcionários da Prefeitura. Não pode criar uma norma geral, mas não criar funções específicas para o Executivo. Isso segundo a Constituição Federal. Então eu diria que 70% dos projetos aí que o pessoal propõe por aí caem nessa possibilidade de inconstitucionalidade. E assim, muitos, inclusive eu mesmo, já tive dúvida em relação a isso, porque se você for analisar de uma forma rasteira, qualquer lei que você proponha no município, de alguma forma ou de outra, afeta o Executivo. Sim. E daí você vê o quanto que a jurisprudência vem autorizando ou não. Mas, em geral, a Câmara, eu acho que a grande função dela seria assim, a fiscalização. E, assim, ela tem possibilidade disso, ela tem a possibilidade de criar CPIs, assim como se cria na Câmara Federal, ela pode criar aqui, ter acesso, ter um poder investigativo, tá? Inclusive chamar testemunhas e tudo mais, ouvir testemunhas. E houve a CPI do SEMAI, que produziu um relatório. Sinceramente... Chegou a ver esse relatório? Eu não cheguei a ver. E assim, eu cheguei a ver o resumo dele no jornal e entendi que não acharam nada. Eles acharam indícios, queriam investigar um pouco mais, mas assim... Eu fiz nada. Não chegou em lugar nenhum. Não, eu entendi que não. Acabou em pizza. Acabou em pizza. E assim, o SEMAI é uma coisa muito estranha. Você já foi lá? Eu acho tudo muito estranho lá. Primeiro aquele protocolzinho em papel, aquela demora para atender, e depois você vai resolver um problema. Uma amiga minha teve que ir para uma ação judicial para eles darem água na pia dela. E assim, por quê? Porque as demoras, não explica, não é transparente. Se isso já está nesse patamar no atendimento ao público, que é quem eles deveriam tentar agradar, imaginem por trás. Eu tive um problema no SEMAI uma vez, que veio uma fatura altíssima lá pra mim, muito fora do padrão. Aí eu fui lá, toma um chá de cadeira do caramba, Nossa, um monte de documentos, apresentei lá, deram um desconto, mas não explicaram por quê e tava certa a fatura. Eu falei, como assim, caramba? Tipo assim, Não, certo que tá dando desconto. exato. Mas aí você não entende, você fica mais desconfiado ainda. Você sai de lá com uma mais multa tá que sobrou. Tá errado, então tá errado a leitura, vamos pegar a média das últimas, alguma coisa assim. Não, só que acho que tem desconto e é isso, fique feliz, porque senão você vai ter que pagar. Bem isso De mesmo. muitos vai tomar uma Você vai voltar atrás. complexo. Eles quebram a perna, eles dão muleta depois. Voltando para município, assim, o que, por exemplo, uma Câmara de Vereadores ou a burocracia de todo o processo governamental poderia ajudar no lado do empreendedor hoje aqui? Olha, O que você vê assim, de melhorias que poderiam ser feitas? A gestão atual, ela criou Piracicaba sem papel, prefeitura sem papel, facilita bastante, no sentido de que você não tem que fazer aquele trâmite de ir e voltar da prefeitura, toda vez que precisa de um novo alvará, autorização e tudo mais. Eu acho que isso ajuda, e é esse o caminho que tem que ser seguido, da digitalização, principalmente. Isso vai facilitar e muito o empreendedorismo. A maioria das burocracias que existem para o empreendedor, na verdade, elas vêm de leis federais. A reforma tributária vai ajudar nesse sentido, vai tornar mais simples o cálculo do imposto, embora vá ter um impacto, sim, aí que os gestores devem estar contabilizando como os gerentes de prefeituras, mas eu entendo que para o empreendedor piracicabano, quanto mais digitalizar, e assim, vou falar a verdade, digitalizar vai fazer fácil. Eu que pedi uma restituição numa guia, até agora não consegui, se Piracicaba sem papel. Bom, é isso que eu ia falar, se Piracicaba sem papel, ele teve um processo complexo, né? Porque eu sou contador. Eu tive que abrir empresa. Na pandemia, Piracicaba ficou perfeito para abrir empresa. Porque era tudo por e-mail. Você montava tudo lá por e-mail. É ótimo. Só que a gente tá falando. Calma que ainda vem a surpresa. Só que nessa época, alguns meses antes da pandemia, era presencial. Tinha que preparar três dias. Só que tinha, assim, Piracicaba é grande. Eu abri uma empresa Paranapanema, se não me engano, uma cidadezinha minúscula, eu fiz tudo por aqui. Sim. A Piracicaba estava atrasado já. Aí depois da pandemia, eu falei assim, ó, se funcionar na pandemia,
melhorou? Eles vão manter, não piorar. Aí você tinha que fazer uma procuração do empresário, eu sou o contador dele. Sim. Fiz uma procuração. Aí eu levava a procuração e entregava. Ah, beleza, protocolava o processo. Aí liberou, eu voltava a buscar, cadê a procuração? Eu já entreguei, não, você precisa de uma procuração para retirar o processo. Eu falei, não, mas eu entreguei, a procuração tá aí. Ela falou, não, mas ela tá arquivada. Não dá pra tirar foto. Não pode, mas pegar aquela procuração para fazer o mesmo. Aí beleza, voltar, perdi a viagem. O sem papel, o primeiro período foi horrível. Não, eu melhorou já, porque eu acho que tô no primeiro período. A abertura melhorou. Eu tive empresa que liberou em 3 dias. Né, eu tô com uma restituição de guia de TBI. Comprei uma casa, mas descomprei e tal, né? E consegui restituir. Não sei onde eu ponho aquele negócio. Mas isso no INSS também é complexo. Hoje, a restituição. A gente paga. Vou trazer aqui pra você depois. Não, tá maluco? Deixa quieto. Prefeitura, meu Deus. Não, porque assim, eu acho legal digitalizar. Só que tem que fazer uma coisa bonitinha, uma coisa Funcional, simples. né? E, gente, eu não vou modéstia à parte. Eu sou advogado, sou estudado, sou da geração do computador já. Se eu tenho essa dificuldade, Não. imagina a maioria da população. Meu, e assim, eu tô deixando de pegar um dinheiro que é meu, que eu tenho direito, eu tô com o ofício do juiz na mão. É só eu saber pra quem dá aquilo. Eu tô quase indo lá falando pessoalmente. Agora você vai pessoalmente, eles não aceitam, né? Agora eu ficava sem papel. Então, meu, tem que digitalizar, mas tem que fazer fácil, não difícil. O e-mail é fácil. Poxa, manda um e-mail aqui, ó, eu quero que faça isso. Tem algumas coisas que funcionam bem. Hoje mesmo eu tive um cliente com erro de cadastro. Eu liguei, depois de 10 tentativas me atenderam. Ela falou, manda e-mail aqui. Mandei 15 minutos me respondeu. Achei fantástico. Mas essa questão de restituição é muito complexa. Não funciona. ISS, eu tenho problema com o cliente. Ele emite a nota hoje. É, muito difícil. O cliente recebe a nota e depois de 3 dias o cliente fala, essa nota aqui está errada por algum motivo. Cancela, a prefeitura não deixa cancelar porque a nota tem um valor de R$15.000, você não vai poder cancelar. Só que antes você tinha a possibilidade de ir lá pessoalmente resolver, né? Agora não tem mais, tem que ser naquele negócio lá. Aí, mas eu vou pegar, até a eleição eu vou pegar esse dinheiro e vou pôr na minha campanha, né? a promessa. É, promessa. Ó, promessa. E esse processo é muito ruim, porque não tem um manual de orientação. Não. Hoje em dia, na era digital, sem papel, por exemplo, eu fiquei sabendo de alegre. Porque eu fui na prefeitura chegar e falei assim, ó, tô com esse processo protocolar, não mudou. Como assim? Tá no site, não tá. Ah, não, então não subiu ainda. Volta lá e vai nesse link aqui, tinha que entrar no link. Um link específico, né? Não, faz uma campanha. Sim, informativa. Eu não tenho pra quem reclamar, não tá entendendo. A assessoria de imprensa da prefeitura Não, e marketing. eu tive uma conversa dessa com o prefeito Luciano. Eu fui agora, esse final de semana, no Pira nos Bairros. Até uma coisa interessante, cada semana eles levam numa escola municipal vários serviços da prefeitura. Bem interessante. Quem sabe disso? Pouca gente. É mal divulgado. Eu só ouço isso, acho que na educativa, que eles comentam lá. E assim, é mal divulgado. Quem ouve educativa? E assim, o Luciano, ele teve coisas aí positivas na gestão, mas ele não sabe vender. E ele tá vindo aí com a ideia de concretar no lugar de asfalto, botar concreto. O preço do concreto baixou, né? E é muito mais durável. Sim. Ótimo. O concreto vai durar 40 anos, o asfalto dura 10. Mas, bom, você tá sabendo? Alguém tá sabendo? Eu não tô sabendo. Eu fiquei sabendo no boca dele, falou que vai fazer, nem vou conferir ainda, né? Mas assim... ele é bem ruim de comunicação mesmo. Ele é ruim de comunicação. E ele, assim, o Luciano, acho que era alguma coisa do Bartes, ele trouxe. Ele foi secretário da indústria do Bartes. Ajudou, acho que era da CJ, da Hyundai. Ajudou. Eu não sei quem que ajuda. Porque assim, secretário da indústria ajudou, com certeza, teve o papel dele, né? Mas foi só ele? Não sei. Às vezes a própria Bartes vem mais do que ele. Não sei. Mas assim, eu vejo algum mérito na gestão dele. Uma coisa que ele vai criar, por exemplo, né? Vai ser trazer a educação financeira para as escolas municipais. Infelizmente, isso não compete ao município trazer para as estaduais, que acho que é o grande demandador desse ensino. Mas já vai trazer noções básicas aí de educação financeira. Conversei com ele, elogiei, era uma proposta da minha campanha de 2020. Embora fosse para vereador, a gente iria comentar isso junto ao executivo. E acho que parece que vai ser implementado nesse ano letivo a educação financeira, conceitos básicos, porque a educação municipal ela pega a criançada mais nova, né? Mas acho que é um começo. Eu acho que é muito problemático para nossa produtividade como brasileiro mesmo, quando a gente vê um jovem de 18 anos sair sem saber o que é juros, sem saber como funciona de juros. Daí você pega esse moleque, eu vou chamar, né? Ele sai com 18 anos para comprar ele começa um primeiro emprego, bem, ganha aí seus 2, 3 mil bom para 18 anos, compra uma motinha financiada. Mal sabia, ele está pagando 4 motinhas. Por quê? Porque ele aprendeu tabela periódica,
a lei de Bhaskara, que eu particularmente nunca usei, mas também sempre me recusei a decorar, tá? Fui passando, isso daí eu confesso, eu passei meio na cola, a lei de Bhaskara, até hoje eu tenho no meu pezinho lá na minha meia a lei de Bhaskara, porque pelo amor de Deus, você obrigar a pessoa a aprender aquilo, nunca usei, e assim, eu sou uma pessoa, parece às vezes, você é inteligente, eu tem vários estudos que eu gosto, pesquiso, me interesso e vejo utilidade. Agora, poxa, você vai obrigar o macaco a nadar e o peixe a subir a árvore, entendeu? Poxa, não é da pessoa. É quase uma tortura para a pessoa ir na escola aprender a decorar a tabela periódica. A escola não pode ser vista como um lugar que fomenta coisas inúteis. E é inútil. Ou na verdade é inútil. Vai pro químico, Sim, o cara que vai estudar isso. E daí o novo ensino médio do governo ele mais ou menos para isso, para direcionar o aluno já no ensino médio para trabalhar. Mas é muito novo. Não é muito novo, não. E é muito novo para saber o que não gosta, né? Então é suficiente para saber o que gosta também, pode ter certeza. E tem aptidão, né? Você tem uma aptidão. Lógico que tem. E assim, mas você pega aquele moleque de 16 anos, eu odeio matemática. Eu não sei se eu odeio matemática, eu sabe que você não gosta. Alguma coisa tem que gostar, meu amigo. Então eu odeio tudo. Aí é fácil, né? Porque o pessoal diz que, mas tem que aprender filosofia. Cara, filosofia você tem até quinta, sexta, sétima, oitava, sétima, tá bom. Ou é muito ruim essa de filosofia, né? De duas, uma. Agora, se obrigar o cara que quer ser matemático, quer ser químico, quer ser físico. Direciona, né? Direciona. Antigamente era assim, né? Tinha lá o científico. Eu fiz colegial na Austrália, né? Eu fiz um ano na Austrália. E lá já era assim. Eu aprendi a matemática, mas a matemática que eu aprendi é a matemática básica. Que era regra de 3, porcentagem, um pouquinho de geometria lá. Que é o que você usa. Essencial pro dia a dia. E agora fala pra você, a história que eu tive, o conteúdo de história que eu tive é uma coisa fantástica. Você ia até as bibliotecas para estudar na fonte. Não é material escolar que você vai estudar, que vai saber quem escreveu. Era uma apostila. Não, você vai na biblioteca, a gente estudou Revolução Chinesa. Todos os livros de Revolução Chinesa, a pessoa colocava na mesa, estudem esses livros aqui, desse autor, ficava lá na biblioteca estudando, ela só faz se dava dúvida eventualmente. Que já é um outro ponto interessante, você incentiva a pessoa a pesquisar. Aqui você dá uma apostila que o cara só vai lá e marca X. A saber pesquisar. Não aprende nada. Então, acho que assim, é a questão de produtividade. A gente tem que trazer esse conceito de educação financeira para as escolas o mais rápido possível no ensino médio. O estadual vai começar com o projeto, o Tarcísio está com o projeto. Não, é projeto. Entre projeto e aplicação. O que eu sei é que Piracicaba parece que começa esse ano. Vamos cobrar o secretário Bruno Rosa, uma pessoa que eu conversei algumas vezes, parece uma pessoa muito capaz. Pena que entrou no fim agora no... Não, e que se começar, que continue, né? O que eu falei, a gente tem que olhar os prefeitos, os prefeituráveis, né? E ver aquilo que a gente entende que não pode ser cessado, tem que continuar, que seja uma proposta de prefeitura mesmo, não só daquela pessoa. Me parece, eu não vejo nenhum dos nomes aí principais, tirando a professora Bebel, com o intuito de tirar essa matéria da grade escolar. Por que eu falo da professora Bebel? Porque em contato com o Sebrae, por exemplo, né, que é quem às vezes fomenta até dar essas apostilas para esse material, fala que a principal oposição vem da POSP em relação à educação financeira nas escolas. Qual o argumento da POSP? É bem genérico? Olha, me parece que eles falam que tem desde aquela parte que é para dar risada mesmo, que é um fomenta o capitalismo, tira aí a educação da história, vai tirar espaço das outras matérias, vão diminuir carga horária, porque normalmente a educação financeira é dada por um terceiro, não é por um professor concursado, entendeu? Então vai tirar espaço, vai tirar grade horária. Até tem esses dois argumentos aí que a gente escuta bastante. Agora, eu não vejo isso como um problema dentro do benefício que traz para a população. A gente tem hoje 70% da população endividada, claramente a gente precisa aprender Com certeza. Com certeza. Não, e até é um fator muito simples, né? Você pode ser advogado, você pode ser médico, você pode ser engenheiro, você pode ser filósofo, todo mundo vai lidar com dinheiro. Todo mundo vai lidar com dinheiro. Não tem jeito. Você pode não ser nada, nenhuma profissão, vai lidar com dinheiro. A não ser que você vai morar no meio do mato, isolado de tudo. Mas para isso você vai ter que jogar o Mas para isso vai ter que... Não tem jeito, assim, até eu queria conversar. A minha proposta, como eu Felipe, é trazer o pessoal aqui para entender realmente qual é o argumento. É só porque eu não gosto? Porque uma pergunta que eu queria te fazer, que eu sempre faço para o Felipe, a gente vê no debate nacional, direita, você é esquerda, você é bolsominion, você é petista, não sei o quê, você é comunista e tal. Isso chega no município? Chega, às vezes chega de uma maneira até destoada, infelizmente,
Porque assim, se fosse um debate saudável, e aí a gente vai entrar para os vários, o que é direita e o que é esquerda, né? Mas se fosse um debate saudável, por exemplo, aumentar o número de PPPs, será que isso... Vamos supor que as pessoas acham que isso é de direita, tá? Vamos debater. Tem PPP que é ruim, tem PPP que é boa. Assim como tem ONG que é boa e ONG que é ruim. Exato. E assim, e isso dá. Agora, você matar a discussão, isso é um projeto de direita, isso é um projeto de esquerda, acho que isso é muito prejudicial para o debate político. Por que eu não considero um liberal? E aí acho que ainda, eu sei que o liberal está na centro-direita hoje, mais ou menos, mas tem gente que já me joga pro comunismo, assim, né? Comunista, papá, quer um aborto. Nunca isso é uma coisa que nunca vai chegar no debate municipal, mas chega. A pessoa quer saber se o candidato a prefeito é a favor do aborto. O que isso muda na gestão do prefeito? Nada. Ele nem pode, nem pode. Não, ele não pode. É até criminoso tentar mudar uma coisa dessa. Mas a pessoa está interessada em saber isso. Agora, isso chega no debate? Chega. Isso vai trazer voto? Eles pôr esse posicionamento, ele vai. E tem muito candidato que vem aqui só falando, eu sou o Bolsonaro de Piracicaba. Qual é a sua proposta? Bolsonaro de Piracicaba. Tem foto com a placa do Bolsonaro. Aqui, ó, Bolsonaro, Arminho, papá. Assim como tem o Boulos, Lula aí, da cidade. E às vezes esses caras são eleitos. Sim. Então isso chega sim no debate municipal. Isso chega na eleição municipal. Infelizmente não com a maturidade que devia. E assim, eu acho que não é a maioria. A maioria não vai se polarizar. Eu acho que o centro aí, não vou falar de centro, mas pessoas que vão olhar políticas públicas e falar, esse cara parece entender um pouco mais, esse cara tem mais condição de fiscalizar, acho que isso a gente vai ter uma população maior pensando nisso. Não assim só nesse, é a condição melhor. Mas, sinceramente, a pessoa que precisa da prefeitura, às vezes, não está muito aí para Bolsonaro e para Lula. Ela está aí porque vai chegar na mão dela. Isso pro bem e pro mal. O cara que vai dar dentadura na mão dela, ou o cara que vai fazer um sistema de ajuda social aí que coloca realmente quem precisa na frente. Mas que chega. Acho que tem que chegar com mais maturidade. Eu tô vendo aí candidato a prefeito dos dois lados apostando na polarização. Apostando que vai trazer o Bolsonaro na cidade, o Lula na cidade, e vai resolver o problema dele. E vai pro segundo turno. Eu espero que não seja só essa a ideia dele. Conheço ele, amigo meu, conversei no WhatsApp ontem com ele sobre o problema do campestre. Que tenha mais conteúdo, não só um arquétipo. Que tenha mais conteúdo. E eu falei várias vezes pra ele, falei na reunião com ele, cara, eu entendo que você precisa desse voto, mas diversifica, traz qualidade, traz debate, traz política pública. Vamos ver. Espero que alguém me escute um pouquinho. Eu pergunto porque eu já estou vendo aí, acho que eu até brinquei, se tiver uma conversão de capital político, a eleição é de Lula. Eu não acho. Não, se tiver uma conversão direta. Mas se tiver, mas essa conversão direta eu acho que não consegue. Ela vem, eu acho que, posso falar, hoje todo voto que ele tem é por causa disso, que é 5%. Eu não acho que nem 1% do voto dele é por causa dele. Tá. Dos 5 que ele tem. Faz tempo que ele é candidato do Bolsonaro e do Tarcísio. Então lá, 5, 6, acho que chega 10, quando o Tarcísio vier, parece. Mas não sei se precisa de mais. E isso no primeiro turno pode ajudar, no segundo atrapalha. Ele perde para qualquer candidato centro, no segundo turno. Se ele quiser apostar só nisso. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu vi que ele anunciou lá, a notícia que o Bolsonaro ia vir e ia declarar apoio à candidatura dele. E tem eu moro em Rio das Pedras, apesar de a empresa aqui em Piracicaba, já tem uma candidata que vai conversar com a gente aqui, semana que vem, do PP, e foi vereadora eleita lá em Rio das Pedras, e ela migrou pro partido do Bolsonaro, PL, já postou lá, ela fez um podcast, tá? A gente precisa assistir. Ela conversou com a Alex Madureira, já estão ali, aí ela já colocou nas redes que o Bolsonaro vai passar lá também para apoiar ela. E Rio das Pedras, de fato, 70% é Bolsonaro. Não, aqui em Piracicaba também, mas aí que tá, essa conversão direta. Eu acho que, primeiro, o público bolsonarista ele é meio raivoso, tá? É um pessoal meio bravo. É verdade, nossa, mas nunca foi Bolsonaro, agora tá Bolsonaro. Eles olham isso. E em caso do Alex, o Alex, ele vem se e aí, seguindo o contrário do que eu falei para ele vem se radicalizando mais pro bolsonarismo, justamente tentando com a estratégia do primeiro turno. Não vai ser no primeiro turno e no segundo turno. Porque para ganhar, necessariamente, ou você ganha no primeiro turno, ou você vai pro segundo turno aqui em Piracicaba. E aí é uma estratégia que vários estão usando. Tá tudo meio empatado. É Lino Zanata, Luciano, professor Abedel, Alex Madureira. Quem tiver aquele upzinho a mais, é o que vai pro segundo turno, talvez com o Barnes. Então a estratégia é, deixa eu pegar esse fôlego a mais. E conforme ele não cresce na pesquisa, talvez a saída seja a radicalização para pegar esses 12%, 13% de o discurso da campanha do primeiro turno, né?
É o que você tá mas falando. daí é fadado a derrota no segundo. Ele vai pegar um barco e vai vir com o apoio de todo o resto. É interessante. Porque daí a centro-esquerda e a esquerda vai com quem? Necessariamente, até o centro. O Borges não tem um problema? Tem social vários aí? problemas. Vários. Ele fala, agora eu tô elegível. Sim, ele tá. Mas tem muita decisão pra sair ainda, entendeu? Hoje ele tá. Mas Hoje você pega a certidão dele será pra que mim. sai alguma coisa ainda até muita eleição? E isso é uma falha nossa justiça eleitoral muito grande, né? Deixar esse negócio rodar como roda, Eu que a não pessoa se sei. candidata, a pessoa ganha. Poxa, isso é uma coisa que assim, realmente depõe contra a justiça eleitoral. Parece uma bagunça, ninguém sabe direito a situação jurídica das pessoas. Poxa, seja mais clara, viu? Vamos fazer um mutirão aí e julgar toda a eleição? Ah, mas é proposital, não é? É, lógico que é, lógico que é. Depois a pessoa se elege e aí? Toma lá da cá. Aí você é meu refém. Você é um prefeito Tá na mão- refém do tá na mão judiciário. dos caras. É o que acontece no Congresso. Uma critica o STF, mas o poder quem deu no Congresso. Sim, e aprovou todos os nomes que estão lá. E eu não conheço nenhum que chegou perto que não sei aprovar. Mas também eu não ia querer votar sozinho de contra. Só você votou contra, depois o cara vai julgar você Aí lá. você tem que ser muito certinho. É complicado. Mesmo estando certo, corre o risco de estar errado. É o que mais corre. O passado é incerto, né? O passado é incerto, o passado é incerto, imagina. Exatamente. Então você vai ficar na mão desses caras que podem metê-lo em ovo a qualquer momento. E ver, viu? E ver. E assim, e esse é o meu risco que eu falo quando eu falo que eu abro mão de muita coisa na minha vida para ser candidato, inclusive, eventual retaliação política nas minhas empresas. Sim. Eu morro de medo, porque às vezes tem. Na empresa do meu pai, por exemplo, não tem nada a ver com a história. Eu já tive muito medo disso. E posso já tive vezes que eu não vou bater tanto porque Sim. pode ter problema. Sou humano, né? Tenho medo. Você vê um cenário político geral no Brasil e em Piracicaba, já que a gente está agora em vias de eleições municipais, efetivamente melhorando? Não, Não. não. Acho que talvez. E tem o contraponto do seu aí, você é muito esperançoso. Não, municipalmente eu vejo aí, não tenho muito problema com a maioria dos nomes que vão sair. Acho que o nosso município ele tem o que é mais importante, que é uma renda boa, uma arrecadação boa, muito difícil estragar isso. É muito mais fácil fazer cagada. Você pode fazer cagada, não município tem dinheiro. Não precisa fazer cagada, não município tem dinheiro. Sim. Então dá para consertar. Então não vejo um problema tão grande aí na parte da gestão municipal. Mas no cenário político nacional, eu não vejo ainda um nome de centro ou centro-direita, ou até que seja centro-esquerda, diminuindo essa polarização que existe. Vejo com extremamente desgosto essa manifestação que teve agora, 25 de fevereiro, embora entenda que sim, o STF ele abusa um pouco às vezes, mas o pessoal foi lá na rua para não ver um político ser preso. Foi lá para defender o cara, que a pauta política dele, o pessoal anistia. O cara tá pedindo anistia lá. Eu vi um comentário que foi assim, você tá pedindo anistia que você assumiu que tem cagada aí, né? Se tivesse assim, Sim, e aí aquele pessoal que era a favor da Lava Nem eu lembrava, Jato, não que sei. ia ver todo mundo preso, agora quer ver todo mundo solto, porque era a turma deles. Mudou de lado. Então, assim, eu não consigo ainda, tem nomes que eu gosto muito do nome do governador do Rio Grande do Sul, por exemplo, Eduardo Leite, gosto do Zema, gosto do Tarcísio. E o Tarcísio eu posso falar e tá com a faca com o queijo na mão, mas só tem que dar uma largadinha do Bolsonaro. Só que é coragem. Porque a hora que você sai dele, vira uma arma de extermínio de reputação muito grande. Eu acho que ele está se preparando para fazer isso. É possível que não esteja. Mas ele sabe que não é fácil encarar o bolsonarismo aí nu e cru quando você opta por... Qualquer deixar. extremismo é um problema, né? Sim. eu penso, mas eu acredito que tá melhorando. No nacional? Bom, eu Porque assim, sei... eu tenho uma análise bem crua que eu falo com pessoas mais velhas. Eu tenho 35. Eu dos últimos 4 anos eu estou conversando sobre política. Eu converso com pessoas de 40 e 45. Eles falam, é uma bosta, blá, blá. Antes era melhor, porque por 30 anos não tinha você conversar sobre política na mesa do bar. Não, nunca conversei, então já melhorou. A geração nova está conversando sobre política. O Lucas tem 21. O Lucas já tem uma noção muito maior do que eu tinha com 21 anos. O voto dele já é mais consciente, ele está ouvindo esse diálogo. É devagar, óbvio. Não, mas assim, eu não vejo no curto prazo. Por exemplo, ele vai ser maioria, porque 21 anos hoje não é maioria. Maioria acho que é 40 anos ainda, na nossa pirâmide etária do Brasil. Eu acho que essa é a maioria, e essas são pessoas que começaram a se chamar por política por WhatsApp, com fontes extremamente duvidosas, Sim. muitas mentiras, e que está nos levando a um lulismo e bolsonarismo que só vai acabar quando essas pessoas pararem de votar e talvez os mais jovens começarem a ser a maioria. Aí sim, mas eu não vejo isso nos próximos 4 anos. Não. É igual a educação. É algo para
Se a educação financeira, A criança de hoje de 7 anos, daqui esse vai saber votar. 11 anos, esse cara vai ter uma visão diferente. Sim. Se tiver no ensino médio, talvez vai ficar. Se não tiver, não. Só com conceito, né? Vai cair, mas eu tenho expectativa aqui. Melhor. Pior que tá, não fica, né? Desistir. Tá. O fundo do poço sempre tem mais fundo. Sempre dá pra cavar mais um pouquinho. Sempre. Mas eu queria perguntar. Eu gosto do MBL, acompanho bastante o MBL, apoio bastante por conta do MBL também. Não é fácil. Você também apoia todo mundo? Olha, todo mundo. Eu sou comunista, sou nazista, sou tudo. Se você não é do meu lado, você é do outro, né? É isso. E aí as pessoas entendem que só existem dois, Isso fica né? jogado. Não, só existem dois extremos. Não existe nada nesse meio do caminho. Não, e daí quando você fala assim, você é direito, ele fala, nossa, sou liberal. Todos brocham. O cara que espera você falar que vai ser, eu sou Lula. E Você vai lá no pessoa Dolores, não sabe você vai no nem o que é Dolores do liberal. Brasil Alternativo. Nossa, cara, tira esse fascistinha daqui. Daí você vai no rolê de churrasco dos tiozão, chegou o menino aqui do Chegou Lula. comunista. É muito surreal. Não, e é curioso porque se você perguntar o que é isso, o que é? consegue. Não sabe. Liberal, o que é o lulista? Tanto que, assim, é? o próprio Cara, não sabe liberal, definir nada. o liberal hoje está na direita, porque, assim, eu entendo no padrão filosófico que existe, constituído até hoje na parte formal, que ele está aqui na centro-direita, porque a direita tem a direita conservadora e a direita liberal. A direita liberal seria liberal nos costumes e na economia, e o conservador seria um conservador no costume, mas tem que ser esse liberal na economia, porque agora até tem o Bolsonaro, esse negócio estatal, exército, nem isso tem mais, né? Agora fiquei confuso. É só autoritário mesmo, talvez. Só conservador. É que o Bolsonaro ele criou um conceito de conservadorismo muito próprio do Brasil. Muito próprio do Brasil. Nada muito conservador. Não com inglês, nada do inglês, nada do austríaco, nada do americano. É dele. É dele. Esse conservador, até que eu discuti Bom, isso. pelo menos inventou alguma coisa. Acho que foi Eu não sei se é bom, mas Não, é inventou. bom. Pra ele Pra ele é. Não, tô falando pra população, pra sociedade. Eu acho que foi muito debate. O mesmo debate. Porque a minha discussão era essa, né? O Bolsonaro é conservador do costume liberal. Eu falei, cara, mas isso não faz muito sentido na minha cabeça. Eu falei, o que é conservador lá? Ele falou, por que tá preocupado com isso? Não, mas ele traz pensamento cristão, mas conservador não era contra. Ele nunca criticou, não tinha nada a ver. Não, na verdade, quando existiu o termo direita e esquerda, nem se sabia o que era casamento gay, o que era aborto. Isso eram discussões totalmente fora do cenário político. Era, na verdade, gerundinos contra jacobinos, Sim. né? Que Os hoje radicais. praticamente são invertidos, né? Exato. Virou lugar da mesa. Exato. E, na verdade, eles falavam que os radicais, os da esquerda eram os radicais, que defendiam a Revolução Francesa radical, que fosse lá decapitando Que eram todo mundo. os empreendedores da época, né? Não, acho que não, isso daí não, acho que seriam mais os sans-culottes, uma população radical mesmo, assim, né? Os que queriam a vingança Tá. dos nobres. Que é os que acabaram tomando o poder, decapitaram muitos nobres, né? Os girondinos, que daí acho que vinham da região da Gironda, né? Que é uma região mais rica, com mais indústria, né? Não indústria na época, né? A manufatura. Mas que daí defendiam aí uma revolução mais gradativa, ó. Vamos tirando um pouco o poder da nobreza, passando um pouco mais na população, então tá, os jacobinos... E os girondinos ficaram à direita e os jacobinos à esquerda. Aí se tornou o termo a esquerda e a direita. A esquerda do rei, a direita do rei. É muito surreal, assim. Eu brinco muito com o pessoal, assim, alguns colegas que são mais socialistas e comunistas. Aquele coisa comunista, ele é bonito. Não, eu também concordo, eu li o manifesto. O final é bem legal, o problema é a galera que você mata que nesse pedaço. E ele fala de matar. Ele fala. Ele fala de exterminar. Alguém não leu. Ele fala de exterminar a classe burguesa. Ele fala, vamos exterminar. É revolução, toda revolução. Porque tem um custo. Também não vai funcionar, porque alguém ali vai se sobressair e tomar o lugar daquele que foi exterminado. Sim, Você vai porque é continuar uma briga por exterminando. poder. E depois, na verdade, todo lugar que tem o tal do comunismo ou socialismo, né? Comunismo não, porque o comunismo exige que seja o mundo inteiro socialista, né? Mas todo lugar que chegou socialista, na verdade, não é socialista. Existem castas políticas com aquela produção. Com É uma aquele ditadura. dinheiro. Sim, exato. Ó, a China. Alguns são mais Cuba. iguais que os outros. Exato. Alguns são mais iguais que outros. E o MBL. Pra quem não entendeu, é só ler a Revolução dos Bichos. Carmen Lúcia falou essa frase também. No Brasil existe uma igualdade jurídica, mas alguns são mais iguais do que outros. É meio surreal, assim. A Carmen já deu uns fotos de meio estranho. Gosto, em geral, eu gosto dos votos dela, tá? Mas assim, tudo
no direito eu tenho, às vezes discordo. Eu, quando tava falando com o meu cliente, eu sempre concordo, tá? Às vezes até acho que é um pouco forçado, nem quero explicar, mas sempre concordo. MBL, direita ou esquerda? Direita e esquerda. Centro-direita. Centro-direita. Eu considero direita. Dentro do MBL, nós somos democráticos, né? Tem alguns mais radicais, outros menos radicais. É formado por um grupo diverso, isso faz parte. Sim, exato. Eu me posiciono e tendo a requerer o posicionamento do grupo como uma centro-direita. Vem me incomodando às vezes, aquele posicionamento muito youtuber, muito... Mas assim, são perfis, o MBL também chegou um pouco dessa forma. E tem o mérito deles, nosso, né? Eu talvez pelo meu perfil de jurista, advogado, empresário, não posso me expor tanto como outras figuras se expõem. Mas eles têm o mérito deles, às vezes me incomoda, mas eu entendo que também eu aproveito dessa exposição deles, exato. Mas assim, eu venho mobilizando às vezes o debate interno para que a gente não entre não nos extremismos da direita e que a gente se mantenha como se manteve aí durante o próprio governo do Bolsonaro, com coerência. E às vezes, se a ideia for super radical, direita, mas for boa, ok, acho difícil. Mas o importante é manter a coerência. No seu debate, no seu discurso, você estar sempre coerente. E é isso que eu vou sempre brigar. Ou então seria completamente coerente se ser esquerda, sendo que a gente sempre repudiou aí as políticas públicas de esquerda, e não porque elas são de esquerda, porque elas são ruins. Entende? O problema não é a pauta. É porque elas são ruins. Não é a pauta pro lado que ela é a qualidade dela. Elas são ruins. Então eu estava hoje num encontro da Fundação PPP, né? E estava falando, olha, vale a pena, por exemplo, privatizar presídio? Era a discussão, né? Em termos econômicos, não tenho dúvida de que sim. Porque você vai ter o carcereiro lá, você vai ter que aposentar na aposentadoria do estadual, tudo isso traz um custo aí muito grande. Então, só que assim, daí você tem que analisar outros aspectos, né? Entre a segurança, a própria segurança em si. Só que assim, vamos estudar, vamos ver na ponta do lápis se vale a pena cada política pública de PPP. E a maioria sim, a maioria acaba entendendo que é interessante. Por quê? Porque o Estado, como eu disse, o secretário de Educação não tem condição de ser o maior restaurante do Brasil. E aí fica a cargo do Estado fiscalizar isso, e não operacionalizar isso. Não, e fica um imbróglio gigantesco, porque pra você fiscalizar uma coisa gigantesca e você travar aquela coisa, porque assim, beleza, fiscalizei, achei um problema, vou travar tudo? Vou derrubar o secretário de Educação porque a maionese estava estragada? Vou travar tudo? Daí todo mundo vai ficar sem maionese? Como vai resolver isso? A nota lá da média da escola melhorou legal, mas... a maionese. O caso, agora, a gente vai entrar numa discussão municipal aqui. Eu tive uma conversa com o prefeito Luciano sobre isso. Ele fala que aquela UPA que foi privatizada é uma das que é mais bem avaliada naquela avaliação interna que existe na UPA. E eu só escuto falar que é ruim por aí. Mas você escuta por causa do caso do escorpião. Porque, mas nenhuma tem, às vezes, não é erro que acontece, às vezes não está preparado. Bom, é um erro grave, né? Uma pessoa morreu. Mas ele falou, é um caso, às vezes isolado, que prejudicou aí impacta toda a visão da política pública. Ninguém faz uma matéria, vai lá fazer uma matéria e fala, tá muito bom. Isso é que tá, né? Isso é que tá. É um problema. E é aquele problema de comunicação que a gente fala que ele tem. Mas aí toda a política pública é afetada por um caso isolado. Um caso grave. Agora, será que na UPA pública teria? Última pergunta. O MBL, uma coisa que eu sempre gostei particularmente, é a questão do financiamento público. Certo. Lives, hoje teve essa conversa, não usava dinheiro público, total. Em 22, a gente viu aí que deu uma balançada, parece que a população já não se importa tanto. Não se importa. O novo virou a chave. O novo já ficou lá, que vai usar dinheiro público e tudo mais. Vocês têm alguma coisa vista nesse processo? Olha, nós não vetamos mais o uso de dinheiro público porque a gente acaba sendo engolido por quem usa. E como a gente vai combater quem usa se a gente é engolido por eles, tá? Então a gente acaba tendo que entrar na regra do jogo. Eu, particularmente, não tenho problemas em usar. Acontece que a minha campanha última foi muito barata, a gente conseguiu fazer sem. E assim, não vou dizer que foi problema o dinheiro, que faltou, não. Já decidi se vou usar ou não? Não. Não decidi. Mas não é uma coisa... As campanhas do MBL costumam ser muito baratas. Elas têm um impacto muito grande por um custo muito pequeno. Então, às vezes usa essa discussão pra gente, pode ter certeza que não é o grande impacto, mas eu não fui eleito. Esse é o ponto. Se foi 1.000, 2.000 que faltou para ser eleito, dessa vez que não seja isso que vai faltar, entendeu? E pra gente atingir nosso objetivo aqui na cidade, que é sim conseguir uma cadeira. Agora, sobre o financiamento do MBL em si, acho que você quis dizer também. Também.
Não deixa aquela pergunta escapar, não deixa a pergunta polêmica sem resposta. O MBL Piracicaba deve ter agora uns R$120 na conta. Porque acho que todo mundo contribuiu com 20 esse mês, daí acho que conseguimos chegar nos 120. Todos os apoiadores deram R$100. Tem alguns que estão lá na Adimplants, deve ter que cobrar, mas é chato cobrar, né? Mas a gente cobra. Agora o MBL Nacional, tá? Existe sim uma captação, a gente tem a revista que a gente vende, tem o clube que a gente vende também. E tem também o financiamento de pessoas que podem lá doar, inclusive acredito que empresas possam doar para o movimento. Claro que isso não é aberto, porque não é qualquer pessoa que quer se expor. Eu vou doar para você, não quero que saiba que eu doei para você, porque pode ter consequências políticas para mim. Bom, o empresário que doa uma quantia grande para um grupo polêmico como o MBL pode sofrer retaliação do governo. E isso pode ser um problema. Então, claro, todas as vezes que houveram denúncias dizendo que existem aí malfeitos na gestão do dinheiro do MBL, nós entregamos para quem é de competência, que é o Ministério Público. E nenhuma vez houve problema, todas as vezes foi referendada a conta, nunca acharam problema nenhum. Mas a gente não vai abrir por abrir. A gente abre para quem tem competência para investigar. Tá respondido. Tá bom. Ô, Bená, além do Instagram que tá passando aqui na tela, tem alguma outra rede social que o pessoal pode acompanhar? luisbená.mbl. Nós logo vamos lançar um site. Luiz com S, tá? Luiz com S, luisbená.mbl com S. Falou bem. E nós vamos lançar um site em breve, né? Onde vão vir aí as propostas do pré-candidato e do MBL em si para a cidade de Piracicaba. Tudo vai estar nesse Instagram aqui e no Twitter. Tem Twitter também, luisbená.mbl. Eu peço apenas para o eleitor piracicabano que olhe para a sua cidade, veja o que é interessante de mudança. Se quiser nos procurar, nos procure, nós estamos dispostos a dialogar, procurar soluções para diversos bairros. Estamos indo aos bairros, sempre muito requistados os bairros, para falar sobre aí políticas públicas de qualidade para a nossa cidade. Então é só entrar no nosso Instagram, a gente responde assim o mais rápido possível e a gente vai debater um pouco mais com seriedade a política pública em Piracicaba. Muito obrigado. Muito obrigado aí por ter compartilhado toda essa história com a gente. Muito obrigado. Que seja uma excelente campanha aí para você. Pré-campanha, por enquanto. Pré-campanha. Mas será também uma campanha, se Deus quiser. Muito obrigado, gente, pelo espaço. É isso. Fechou. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.